sei se você concorda comigo, mas no passado, forças progressistas tiveram iniciativas para que a sociedade que a gente vive hoje pudesse existir, né? Então, se a gente teve pessoas que pagaram o preço, e assim, eu não sei, considerando a nossa sociedade e as nossas comunidades, a gente hoje a gente não tem necessidade de juntar grandes quantidades de pessoas para se matarem entre si. Eu espero que não tenha, né? Eu acho Pois que não é uma ideia, né? Então, assim, é uma coisa que... mas, ao mesmo tempo, as pessoas elas precisam de um senso de propósito do ponto de vista de se juntar em grupos, porque nós somos um ser social. As pessoas precisam de valores universais, eu diria, né? Eu acho que o problema dessa era progressista atual é que ela é uma era de grupos, são signos que estão unindo as pessoas muito pequenos do ponto de vista humano. São tipo assim, é o sexo biológico, é a minha identidade local, étnica, é o meu negócio. Eu diria que esses não são os melhores valores para unirem as pessoas, inclusive porque eles lidam com elementos superficiais da vida humana, em contraposição a elementos mais profundos. Hoje as empresas e a sociedade estão querendo se guiar pela ideia de igualitarismo e diversidade. O problema que eu vejo com igualitarismo e diversidade é o seguinte: se você for ao extremo lógico da palavra diversidade, todo mundo é diferente, todo mundo é absolutamente diferente. Eu tenho 100% de diversidade e ninguém tem nada em comum. E se eu tiver o 100% de igualdade, todo mundo é o mesmo, todo mundo é a mesma pessoa. Eu falo, cara, na verdade, assim... e, obviamente, liberdade, igualdade e diversidade se contrapõem do ponto de vista lógico. Tipo, uma coisa está oposta à outra. Eu falei, cara, nem igualdade nem diversidade, para mim, servem como princípios norte, porque, novamente, atingir 100% de igualdade, ou seja, ninguém tem diferença alguma, atingir 100% de diversidade, ninguém tem nada em comum. Eu não estou interessado, então, em diversidade e igualdade. Eu estou mais interessado em coisas que desenvolvem, em valores universais que desenvolvem os homens. Então, o que eu quero dizer por valores universais que desenvolvem o homem? Uma vez perguntaram numa aula minha, fala, Guilherme, mas qual e aí eu estava falando, olha, tem um plano de formação clássica que é muito importante que você... eu falo, cuidado de dieta, exercício físico, luta. Eu sou um entusiasta de jiu-jitsu, né? Fiz até uma live sobre isso hoje. Formação intelectual, formação empreendedora, investimentos, família, que a pessoa olha para esse lado, vida espiritual. Então eu faço um retrato ali, filosofia, ética, todos os pontos. E isso vagamente é um plano de formação clássica, né? Você olhar todos esses itens. Aí uma vez perguntaram numa aula minha assim, Guilherme, mas qual é o seu projeto para mulheres negras, né? E eu falei, hidratação, musculação, jiu-jitsu. Eu repeti o mesmo programa. Se fosse um indiano, eu ia falar musculação, exercício, estudo. Ou seja, eu não estou tão interessado... Não é que não tem particularidades das pessoas que são fascinantes, essas particularidades não são desprezíveis, longe disso. Quer dizer, a variedade das culturas, das pessoas, elas têm um valor nelas. Mas eu acho que no Ocidente atual... nós nos quebramos em pequenas tribos que ficam se matando uma com a outra. É isso que aconteceu. A gente tem uma sociedade enlouquecida, em que as pessoas estão cada hora querendo achar qual é o grupo ou signo delas para se matarem. Uma diferença entre o ideal de respeitar o indivíduo, então respeitar a diversidade, né? Eu acho que é muito importante que a gente respeite, mas dados os movimentos que existem na sociedade, o que isso transformou muitas vezes em tribos individualizadas que tentam assumir algum tipo de poder. Então, não é sobre o respeito, é sobre o confronto por trás desse respeito. Para mim, o mundo foi retribalizado em muitos aspectos. Eu acho essa tribalização muito barbárie. Eu tenho uma opinião também... eu vejo muitas as guerras modernas como barbáricas em geral. E eu vejo esses conflitos como barbáricos. Eu vejo como tipo uma perda de civilização mesmo, assim, tipo as pessoas sempre perguntam, eu falei numa outra, não, qual é a guerra, qual é o seu lado da guerra da Ucrânia, qual é o seu lado da guerra da Palestina, Israel? Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Assim, primeiro, qual a posição do Brasil deveria ser sobre essas coisas? Eu falo, cara, a posição é o seguinte, o Brasil não tem nada a ver com a Ucrânia e Rússia, o Brasil não tem nada a ver com Israel e Palestina, do que a gente está falando. Na verdade, a barbárie... O século XX produziu tantas monstruosidades assim, que é difícil até constar. Quase todas as guerras do século XX são monstruosas e eu não simpatizo com praticamente nenhum desses conflitos. Eu acho que eles foram... Não é que eu nego a possibilidade de uma guerra para a pessoa se defender e tal, não é esse o ponto.
O ponto é que nós somos muito especialistas em criar coisas assim. Então, por exemplo, sei lá, a guerra da Ucrânia. Sei lá, o Putin é o herdeiro da KGB, o Zelensky é financiado pelo George Soros. Então, você tem uma guerra proxy assim, entre a KGB e o George Soros. Ele fala, Guilherme, agora escolha o seu lado dessa guerra entre a KGB e o George Soros. Eu falo, cara, eu não estou do lado de nenhum dos dois. Aí, quem vai morrer no meio da história é o povo ucraniano e o povo russo que está no meio do caminho. Então, e muitos imigrantes que eles estão recebendo para poder fazer parte do exército. Mas é interessante o maniqueísmo, né? Que as pessoas querem, elas querem que você tome um partido agora desse negócio, porque a coisa... Aí fala assim, não, mas a Segunda Guerra, daí é claro, tem, obviamente, o lado derrotado tinha 1 milhão de problemas, por óbvio. Só que agora vamos olhar o lado ganhador, né? Tipo, o Roosevelt e Stalin. Fala, cara, tinha vários problemas com o Roosevelt e Stalin, entendeu? Sei lá, o camarada Stalin matou uma galera. E o Roosevelt criou esse Departamento de Estado monstruoso, criou a ONU, controlar toda a reserva fracionária global. Os assessores do Roosevelt eram vários deles ligados ao comunismo. O Henry Wallace era ligado ao comunismo. O criador da ONU, do lado americano, ligado ao Roosevelt, o Alger Hiss, foi condenado como espião soviético. Então você vai ver a história Então, beleza, você acabou com uma aberração. E aí só que tem um outro lado que era muito louco. E aí por que essa aberração também na Europa existia? Bom, porque tinha as monarquias europeias, a Alemanha, a Áustria e a Rússia, e destruíram as monarquias europeias na Primeira Guerra por capricho político, querendo criar esse tal desse governo global progressista, democrático, da liberdade absoluta. Aí você destruiu a Rússia. O que veio no lugar? A União Soviética. Você destruiu a Alemanha. O que veio no lugar? A República de Weimar, que virou o totalitarismo depois lá.